Graças a Deus. Meus amados, nós temos poucos minutos para falarmos sobre aquilo que Deus tem falado em nosso coração. E eu sei que esse tempo é um tempo tão difícil, um tempo de angústia, de perdas. Aqui na nossa igreja, nós perdemos amados irmãos, nós perdemos pessoas que nós conhecemos, pastores amigos da nossa igreja. E é um tempo de luto, é um tempo de angústia, mas é um tempo também de fazermos leituras daquilo que Deus está falando, aquilo que Ele escreveu, para que possamos compreender e viver um tempo diferente na nossa história, pessoalmente, também dentro da nossa família. Quando nós olhamos todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu posso mergulhar nas Escrituras, eu vou ter a resposta das Escrituras para esses dias. Tem pessoas dizendo assim: a pandemia foi o diabo que enviou. Meu amado irmão, deixa eu te falar, Deus está no controle de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? É Deus que tem o poder de todas as coisas. Então, se Deus permitiu, as coisas acontecem. Se Deus não permitir, assim também não acontece. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é permissão de Deus. Permissão de Deus por quê, pastor? Deus está alinhando a sua igreja, Deus está trabalhando com os seus, Deus está edificando fé em muitos corações, Deus está nos lapidando, Deus está trabalhando conosco para que venhamos abrir os nossos olhos e viver para aquilo que ainda está por vir, em fé e debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador. Perderemos, como já perdemos, muitas pessoas, mas nós não podemos perder a nossa fé. Perdemos a liberdade do ir e vir por causa da enfermidade. Perdemos pessoas que relacionávamos com elas. Perdemos recursos financeiros. Só não podemos perder a nossa fé. Use esse tempo que você está recluso na sua casa. Use esse tempo que é tão adverso para a sua vida como é para a minha vida, para que você seja mais sensível à voz do Espírito Santo, para que Deus possa te lapidar melhor ainda, para que cada dia você se torne um melhor crente, um melhor cidadão, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, que a cada dia o Senhor possa ter a liberdade de agir no seu coração e transformar a sua vida. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse deve ser o desejo dos nossos corações. Eu gostaria de falar de um tema que aqueles que mexem no computador sabem muito bem o que eu vou falar, e todos nós sabemos. Quando você quer copiar um texto de um lugar para um outro local dentro do computador, ou da internet para o seu PC aí, ou para um tablet, você vai usar o Ctrl+C e o Ctrl+V. Você copia um texto usando as duas teclas, Ctrl+C, Ctrl+V. Quando eu olho para as Escrituras e olho para o passado, relatado pelo Senhor, naquilo que já aconteceu na história de Israel, na história do povo de Deus, e olhando para os dias de hoje, eu vejo Ctrl+C e Ctrl+V. Eu vejo que a história, ela já aconteceu bem parecida com aquela que está acontecendo agora. Houve sofrimentos no passado, perdas no passado, angústias, lágrimas do passado, como está acontecendo nos dias de hoje. Talvez lá no passado, e talvez com certeza não teve coronavírus, mas teve a morte, teve o desespero, teve a perda, teve a falta de a esperança sendo abatida dentro dos corações.
como tem sido em muitos corações hoje. E eu gostaria de meditar com todos vocês no Salmo 137, e depois nós vamos para Jeremias, a continuação desse texto lá em Jeremias. Diz assim o Salmo 137: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No salgueiro que lá havia, pendurava as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz é aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pai, é a tua palavra que é infalível, poderosa, que ela encontra guarita em nossos corações, e não permita que eu venha empobrecê-la, em nome de Jesus, amém e amém. Ctrl+C, Ctrl+V. Imagina pessoas há muitos anos atrás, morando lá na sua cidade, a cidade referência para uma nação. Todo mundo descia para Jerusalém para adorar o Senhor. Todo mundo tinha Jerusalém, a capital da sua nação, a capital religiosa, a capital financeira, nesses tempos que o salmista está relatando aqui. E aí, meus amados irmãos, vem um povo estranho, vem os babilônicos, invade essa cidade, dizima centenas e centenas de pessoas, crianças, mulheres, homens, jovens, levam cativos muitos, milhares e milhares para a Babilônia, e aqueles que ficaram em Jerusalém, ficaram numa cidade sitiada, uma cidade destruída, uma cidade onde não havia mais esperança para aqueles que ali habitavam. Quando eu pego esse cenário, meus amados irmãos, e estou trazendo esse cenário para a nossa nação brasileira, eu percebo primeiro que Deus permite algo acontecer para acordar o seu povo. Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida por Babilônia, para mostrar para o seu povo que o caminho que ele estava tomando era um caminho que afastava cada dia do seu Deus, que o povo estava mais preocupado em ter as suas coisas, os seus haveres, os seus relacionamentos, do que preocupavam com a palavra de Deus. Deus permite então que o povo fosse ali arrancado da sua terra e levado como escravos. Quando eu pego para os dias de hoje, nós vamos ver a nossa nação brasileira, a qual nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor dela, e é mesmo. Nós vamos ver a nossa nação brasileira nos dias de hoje, com 290 e poucos mil pessoas que morreram em um ano com coronavírus. Nós vamos ver hoje a economia sendo afetada. Nós vamos ver o futuro das nossas crianças na área do conhecimento, na área da informação, na área do aprendizado em uma universidade, em uma escola, em determinados lugares para aprender. Nós vamos ver que essas crianças estão podadas, os nossos jovens podados no saber, no conhecimento. Quando nós olhamos para as nossas cidades,
vemos cidades fechadas, como nós estamos hoje vivendo aqui em Betim, 15 dias de lockdown total. Quando nós olhamos para essa situação, meus amados irmãos, e nós nos remetemos a esse texto, podemos falar Ctrl+C e Ctrl+V, os mesmos sentimentos de perdas, sentimento de morte, de aprisionamento, de perda financeira, perda de bens materiais, é o que nós estamos vivenciando hoje, no dia que se chama hoje, na nossa cidade, na nossa nação. E aí você vai olhar que aquele povo, eles levados cativos para a Babilônia, lá eles assentavam, lá eles choravam, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. Nós estamos aqui com o coração chorando, lembrando de que alguns dias essa casa estava cheia de irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, lembrando das festas, dos encontros com Deus, dos acampamentos, do seminário, de tantas coisas que a igreja celebra, dos cursos que ela oferece, de tudo que a gente fazia há mais de um ano atrás, ou um ano atrás, e hoje nós não temos essa liberdade para fazer, por causa de um inimigo invisível, porque aqui no texto era um inimigo visível, tocável. Talvez você está aí na sua casa e tem um desejo de sair e ir para um restaurante daqui a pouquinho, não pode ir. O inimigo é invisível. E esse inimigo invisível, ele está nos aprisionando, ele está aqui trazendo dores, ele está trazendo morte, ele está trazendo fracasso, ele está trazendo angústia e que nos faz chorar por dentro. É isso que o texto está dizendo, às margens do rio da Babilônia. Eu dentro dessa casa, eu lembro das reuniões de outrora. Dentro dessa casa, eu lembro dos projetos que fazíamos. Aí o texto fala assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Algo que eu aprendo aqui, que no meio desse quadro de Ctrl+C e Ctrl+V, eu não posso praticar. O povo, por estar tão sofrido, tão desiludido por tantas coisas, o seu exército, o seu rei, não pôde protegê-los. Ninguém pôde proteger da opressão e da escravidão do inimigo que ali invadiu a sua cidade. E quando eles foram levados cativos, o texto diz aqui que eles não queriam mais louvar a Deus, eles não queriam mais cantar cânticos, canções a Deus, e as pessoas que estavam ao redor deles, aqueles opressores, aqueles que os prenderam, queriam ouvir cânticos de Sião, queriam ouvir cânticos dos céus, queriam ouvir cânticos que falavam do Deus invisível, poderoso, Deus grandioso, Deus presente com você e presente comigo, onisciente e todo-poderoso. Mas eles estavam dizendo: como que eu vou cantar? Como que eu vou cantar porque eu estou vendo sofrimento? Como que eu vou cantar se eu estou vendo morte? Como que eu vou cantar por se eu estou preso? Ei, a palavra de Deus me mostra esse retrato para mostrar para a minha vida e para a sua vida, que eu não preciso viver como viveram alguns que a Bíblia relatou a sua história. Eu preciso continuar cantando como nós cantamos agora há pouco. Nós estamos num momento de luto, sim, mas nós precisamos dizer para a nossa alma: espera, ó minha alma, no Senhor, se agrade dEle, se alegre nele, cante louvores a Ele, minha alma, pois um dia, e esse dia está chegando, Ele vai nos dar a vitória. É necessário
que a minha alma cante, entoe louvores ao Senhor. Está tudo estranho. O texto diz aqui que eles falam: como que eu vou cantar em terra estranha? Como que eu vou esquecer de Jerusalém? Ei, meu amado irmão, está tudo estranho. O mundo está estranho. A vida para os nossos filhos, principalmente os pequenos, é muito estranho. Mas eu não posso parar de profetizar, eu não posso parar de cantar, eu não posso parar de adorar, eu não posso dizer que está estranho e eu vou me acomodar com o estranho, mas eu quero dizer para você: ei, o estranho vai passar, porque os céus vai descer sobre os céus do Brasil, sobre a sua casa, sobre essa igreja. Nós novamente vamos cantar e adorar o Senhor, junto com uma grande multidão, dizendo que o Senhor já nos deu a vitória. Não pode. Eu não posso esquecer que Deus é o Senhor dos senhores. Você não pode se abater porque perdeu o emprego, porque perdeu um familiar. Você não pode deixar que isso destrua você e te tire a alegria de louvar o Senhor. Ei, vamos para frente, vamos para frente. Estamos perdendo pessoas que tínhamos uma admiração por elas, que você olhava, elas cantavam cânticos maravilhosos, como perdemos essa semana. Mas uma coisa eu não posso esquecer, que o Senhor está no controle de todas as coisas. É tão interessante que o texto diz que o povo lá na Babilônia, eles começaram a declarar que eles queriam ver aqueles que oprimiram eles queriam vê-los destruídos, queriam ver os filhos dessas pessoas amassadas pelas pedras. Meus amados irmãos, não pode entrar no nosso coração esse sentimento de amargura, sentimento que nos destrói. Tem pessoas fazendo perguntas assim: olha, por que está acontecendo isto com a pessoa que era tão crente, pegou Covid e morreu? Por que Deus permitiu que ela morresse? Deus, Ele te deu vida, e uma vida eterna, não uma vida nesse mundo para todo sempre. O que Deus fez para você é te dar uma vida eterna. Quando eu fechar os meus olhos para esse mundo, seja qual for o motivo de eu ter fechado os olhos para esse mundo, eu abrirei diante do Senhor para todo sempre. E é tão interessante que Deus levanta o profeta Jeremias, e em Jeremias 29, Deus manda Jeremias escrever uma carta para esse povo que estava lá na Babilônia, e Deus manda Jeremias dizer ao povo assim, versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus levanta Jeremias para dizer ao povo que estava lá na Babilônia: ei, vocês saíram de Jerusalém para a Babilônia, não foram os babilônicos que levaram vocês, eu que fiz os babilônicos levarem vocês. Eu sou Deus de Israel, eu estou no controle, eu faço e mando fazer de acordo com a minha vontade. Deus estava dizendo para aquele povo: ei, vocês estão na Babilônia, ei, vocês sofreram, ei, vocês estão escravos, porque eu assim o quis. O que nós estamos vivendo hoje? Porque primeiramente quis o Senhor e permitiu o Senhor. Então para de murmurar. Vai chorar o luto? Vamos chorar o luto.
Vamos chorar as perdas, vamos chorar as perdas. Vamos chorar com aqueles que tiveram que fechar a porta do seu trabalho, o microempresário, o empresário, vamos chorar com eles. Mas vamos dizer para eles, não é o fim, não é o fim, não é o fim. O Senhor que permitiu é o Senhor também que manda acabar. O Senhor que permitiu acontecer é o mesmo Senhor que prospera, é o mesmo Senhor que dá vida, é o mesmo Senhor que cura, é o mesmo Senhor que edifica, é o mesmo Senhor que trata em nossos corações. Não vamos perder a fé, não vamos perder a razão na palavra. Deus tem algo para a sua vida. No meio disso, Deus está dizendo assim: foi eu. Você está chorando? Sou eu que levei você para esse lugar onde você está. Você perdeu? Foi eu que permiti que você perdesse. Alguém morreu da sua família? Sou eu, dono da vida e da morte. Eu permiti. Porque eu sou Deus. Estou acima de todos. Só que o jeito de Deus ver é diferente do jeito do homem ver. Aqueles que estavam lá, querendo matar os babilônicos, esmagá-los nas pedras, aqueles que estavam lá chorando, não querendo cantar cânticos ao Senhor, abatidos, deprimidos, penduraram as suas harpas, não queriam mais tocar mais, não queriam cantar mais. Deus manda uma palavra para eles, e Deus diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Deus está dizendo assim: ei, o lugar onde eu deportei você, não é para você amaldiçoar, mas é para você se alegrar nele. O momento que nós estamos vivendo aqui não é para entrar no quarto escuro, ficar deprimido, mas é no lugar para que você faça da sua casa um trono de louvores ao Senhor. É o lugar, é a hora de você colocar o seu coração e se acertar com o Senhor. É hora de você convidar a sua família para um acerto com o Senhor. É hora de você olhar, sim, estão pessoas morrendo, sim, os hospitais estão cheios, sim, eu não posso ficar andando nas ruas da cidade, sim, eu tenho que ficar dentro da minha casa esse tempo ao qual o governo aponta, sim, mas nessa hora de tudo que vem ao contrário, é hora de nos acertarmos com Deus. O que Deus está dizendo aqui: edificai casas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposo para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que não diminuais. O que Deus quer para mim, a sua vida, não é que você diminua, pelo contrário, que você cresça no Senhor, que você se multiplique no Senhor, que a sua alegria seja o Senhor. Coronavírus, ele veio e vai, e o Senhor permanece sendo Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não se diminua diante de uma luta, não perca sua fé diante de temporais, mas pelo contrário, multiplique-se no Senhor, cresça no Senhor, não diminua, cresça no Senhor, deixa Deus ser Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para você, cresça no Senhor. Aí o texto diz assim: porque procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A cabeça do povo era: eu quero matar os meus opressores, eu quero destruí-los. Mas no coração de Deus
aqueles que te prenderam, ore por eles. Ore para que a cidade aonde vocês estão, que eu deportei vocês, ore pela paz dessa cidade, porque na paz dessa cidade, você vai ter paz. Sabe, nesse momento que nós estamos aí sem paz, angustiados, vamos orar pela paz do Brasil, paz no governo federal, municipal e estadual. Vamos orar pela paz para os 3 poderes na nossa nação, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos orar para que tenha paz nas ruas da nossa cidade. Vamos orar para que tenha paz nos lares, mantimento nos lares. Vamos orar para que o Senhor venha multiplicar aquilo que a farinha da viúva. Vamos orar para que o Senhor venha multiplicar o azeite. Vamos orar para que o Senhor possa dar o alívio àqueles que estão sufocados. Vamos orar para que os hospitais tenham o tocar do Senhor, e aqueles que estão nos leitos dos hospitais, no UTI, no CTI, entubados, que sejam curados. Vamos tirar a lamúria do nosso coração, vamos tirar a amargura do nosso coração, vamos tirar a falta de fé do nosso coração, e vamos orar por essa nação, orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso município, pelo nosso estado. Vamos orar pela igreja, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar por aqueles que padecem nessa hora. Vamos ouvir a voz de Deus e dizer: Deus, é Ctrl+C e Ctrl+V, aquele povo viveu isso e nós estamos vivendo, mas eu quero viver aquilo que o Senhor mandou o povo viver, porque para o coração do povo é lamúria, é ódio, é ressentimento, é vingança, é acusação, é apontar aquele que errou. Mas para o coração de Deus, Ele está dizendo: eu estou no controle, nada acontece se eu não permitir, nada você tem se os céus não te dá. A Bíblia fala que nada temos se dos céus não recebermos. E o texto está dizendo aqui do coração de Deus: em vez de você chorar, se alegre. Em vez de você amaldiçoar, ore. Em vez de você diminuir, multiplique. É a hora de você levantar do monturo. É a hora de você crer que Deus está no controle e tomar uma decisão de uma mudança radical no seu coração. O texto continua dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, versículo 8, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Essa hora, meus amados irmãos, não é hora de falar que é governo X ou Y, de pessoa essa e aquela. Nós temos muito profeta apontando o caminho, mas o Senhor está apontando o caminho para dentro de nós. O Senhor está falando para a gente olhar para dentro de nós. O Senhor está falando para a gente olhar para o nosso coração, para as nossas decisões. Nós queremos culpar governo, nós queremos culpar pessoas, nós queremos fazer um punhado de coisas. Tem um punhado de profetas dizendo: é o diabo que está fazendo isso, é o diabo que está atacando a igreja, é o diabo, é isso. Ei, meu amado irmão, o diabo é servo de Deus, e Ele, o Senhor dos exércitos, como Ele se coloca aqui dizendo: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: para de ouvir homens e ouça a minha voz. É isso que Deus está dizendo. Quando nós estamos vivendo isso, nós estamos lá: eu tomo esse remédio, eu tomo aquele remédio, eu faço isso, eu faço aquilo outro. A pessoa diz que é isso, aquilo outro. A pessoa diz que é aquela variante, aquilo outro. Deus está falando: para de ouvir as pessoas. Ouça a voz do Espírito e viva em paz. Cuide da sua saúde,
cuide dos seus, fique isolado. O isolamento social é de suma importância para não sobrecarregar os hospitais. Cuide da sua saúde, faça um exercício físico e deixa Deus ser Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque o texto diz assim, no versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deixa eu te falar, Ctrl+C, Ctrl+V. Deus disse para aquele povo, são 70 anos que vocês vão passar na Babilônia. Ei, meus amados irmãos, eu não sei quantos meses, quantos dias, ou se anos, esse coronavírus vai continuar, mas eu sei, há um tempo de Deus para que ele termine. E eu não quero que o coronavírus roube a minha fé, roube a graça de viver. Enquanto eu viver sobre a face da terra, eu viverei para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Viverei para buscá-lo, para cantar louvores a Ele, para ensinar os meus filhos, junto com a minha esposa, para apontar o caminho para a igreja, caminho de fé, de esperança, porque o tempo do Senhor é determinado, ninguém acrescenta um segundo, ou diminui um segundo, o tempo de Deus se cumprirá, o tempo de Deus, coronavírus vai embora, no tempo de Deus seca, no tempo de Deus acaba, não existe mais o tempo de Deus, e antes desse tempo acontecer, eu preciso crer e viver para a glória e honra do nome do Senhor. O texto diz assim, versículo 11, eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. O tempo de Deus para a sua vida é tempo de paz, é tempo de alegria. Você pode estar entre lágrimas. O salmista diz assim, que ele saiu semeando e chorando, mas voltou com alegria trazendo os seus feixes. Sabe, talvez você está chorando agora, mas Deus está dizendo, eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí o texto diz assim, então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo assim, eu estou tratando com você, Brasil, eu estou tratando com você, Minas, eu estou tratando com você, Betim, eu estou tratando com você, Lagoinha, eu estou tratando com você, o seu nome, o nome da sua família, o sobrenome da sua família, Deus está dizendo, eu estou tratando com você. Só que Deus fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, e é de paz, não de mal. E ele fala assim, então, passa a me invocar, passa a orar a mim, e eu vou te ouvir, eu vou te ouvir. Aí o texto fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando você entender tudo, que eu estou no controle de todas as coisas, e me amar, e me buscar, e me desejar, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te socorrer, eu vou vir ao seu encontro, e eu vou achar você, e farei mudar a vossa sorte. Deus pode mudar a sua sorte, Deus pode mudar a sua sorte aí no hospital, Deus pode mudar a sorte de alguém que você está representando agora num hospital, Deus pode mudar a sorte do Brasil, das nações,
Deus pode mudar a sorte de Lagoinha, a sorte de Betim, a sorte da sua família. Deus pode, mas tem que entender que Ele está no controle, e eu preciso buscá-lo acima de todas as coisas, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos e ora após mim, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu compreendi que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu, Jesus, abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, Jesus. Perdoa os meus pecados, tira tudo aquilo que me aprisionava, me escravizava no meu interior, pois eu quero viver uma vida livre, feliz, multiplicar. Eu quero me alegrar no Senhor. Senhor, me ajuda não mais ouvir as falsas profecias, mas eu quero ouvir a voz do teu coração. Ajuda-me, Senhor. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, eu volto para o Senhor, para a glória tua, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós temos os nossos canais, que você pode entrar em contato. Entre em contato conosco, nós queremos entrar em contato com você, manter esse diálogo, seja você aqui no Brasil ou fora do Brasil. Nós queremos mandar cursos para você, para que cada dia você compreenda mais sobre a palavra do Senhor. Se você tem um pedido de oração específico, nós queremos orar pelo seu pedido, queremos declarar o seu nome diante de Deus. Então entre em contato conosco também, nas redes sociais, manda o seu pedido de oração, diga que você está amando o Senhor, servindo o Senhor. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que o Senhor possa cada dia fazer você crescer nele e viver para a glória dele. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, que você tenha a melhor semana da sua história e que os céus se abram sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos também um culto online. No próximo domingo, às 10 da manhã e também às 18h30. Queremos ter esse contato com você, no nome de Jesus. Senhor te abençoe ricamente.